Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão felizes? Dão glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 17. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje estamos falando sobre o 15º milagre, dos 35 milagres que Jesus realizou no seu ministério terreno. Hoje é o 15º milagre. Vamos estar falando aí sobre o milagre do estáter, do dinheiro na boca do peixe. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 17, do verso 24 ao 27. Podemos ler, queridos irmãos? Amém? Amém. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso não paga. E aconteceu chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Podeis assentar, queridos. Vamos estar aprendendo algumas lições preciosas com este milagre nesta noite. Algumas características nós encontramos aqui, ou algumas peculiaridades. Apenas de início aqui quero falar algumas peculiaridades deste milagre. Aleluia. Já deu certo aí? Glória a Deus. Esse microfone aqui vai acertar o outro ali. Vamos cantar um corinho enquanto acerta outro microfone aqui. Cante aí com nós, irmão Débora. Som. Aleluia. Glória a Deus. Agora melhorou. Vai tocando aí, daqui a pouco nós canta. Aleluia. Vamos para a palavra aqui. Irmãos, a primeira característica, ou melhor, o que nós vemos de início aqui, é que das 4 versões do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós sabemos, tem milagres que temos nas 4 versões. E eu estou até viciando, acostumando em falar 4 versões, por quê? Porque não são 4 evangelhos. Nós falamos, ao todo não está errado, mas o evangelho é um. O evangelho é de Jesus. Aí conforme escreveu Mateus, ou na versão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas este milagre, nós vemos apenas o relato de Mateus. Nem Marcos, nem Lucas e nem João fala desse milagre. E talvez Mateus tenha comentado ou feito questão de escrever esse milagre, claro, inspirado pelo Espírito Santo, que traz lições preciosas para nós. Talvez porque Mateus era um cobrador de imposto também. Em Mateus 9, nós vemos Jesus chamando Mateus, tirando ele da coletoria, da alfândega, de onde cobrava imposto.
é claro que o imposto que Mateus cobrava era do Império Romano, era o de César, lá de Roma, da capital da Itália. E este imposto aqui, que os cobradores estão cobrando de Pedro, perguntando se Jesus não paga, não era o imposto de Roma, era o imposto das 2 dracmas. Aqui na minha versão diz de dracmas, ou 2 dracmas. Cada dracma, na época, equivalia a um dia de trabalho. Então, de dracma ou 2 dracmas equivalia ao valor de 2 dias de trabalho. Esse imposto era um imposto anual, pago por todo judeu ao templo, que foi estabelecido por Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 11, quando estava construindo ainda o tabernáculo, Deus deu ordem para Moisés estabelecer este imposto anual que pagava apenas os homens acima de 20 anos de idade. Uma vez por ano pagava este imposto, e ele era para manutenção, para ajudar na manutenção do templo. Outro fator interessante, queridos irmãos, além de Mateus apenas estar falando, talvez porque era o cobrador de imposto, já disse aí qual imposto era esse, não era o de Roma, era do templo, estabelecido por Moisés. E é o único milagre dos 35 milagres mencionados nos evangelhos, nós estamos estudando eles, é o único milagre que Jesus está sendo favorecido por ele, o Jesus homem. Todos os milagres que Jesus opera, ele está favorecendo as pessoas, estão ajudando e socorrendo as pessoas. Esse é o único milagre que ele está sendo favorecido, ele e Pedro, porque com o dinheiro de dentro da boca do peixe, ele diz no final: paga o meu imposto, Pedro, e paga o seu imposto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer algo para os irmãos, que às vezes falta equilíbrio da nossa parte. Tem gente que ajuda todo mundo, menos ele próprio, né? Tem gente que contribui com todos, menos com ele. Não, meu irmão, primeiro você precisa de estar bem. Não é pecado você orar por você, você pedir a Deus por você. Você não pode ser egoísta e querer tudo para você, ou querer ser o centro das atenções, tudo ao seu redor. Nós precisamos de preocupar com as pessoas, ajudar as pessoas, mas tem momento que você é o necessitado. Clame por você. Se tu pode fazer algo por você, faça por ti também. E isso me faz lembrar de que quando Jesus estava no deserto, depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, todos nós sabemos, o texto está lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, os outros evangelhos também comentam esse texto com menos detalhe. Mateus e Lucas falam com uma riqueza de detalhes, quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo, durante 40 dias ele estava ali orando e jejuando, e vocês conhecem o texto. E numa das tentações, ou na primeira tentação, o diabo propõe para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, porque afinal de contas tu está com fome. Então, 2 questões: por que Jesus não operou ali o milagre de transformar pedras em pães? Muita gente fala que é porque Jesus não faz milagre para se autofavorecer, mas a principal causa ali é porque primeiro, o Jesus não transformou pedras e pães ali, justamente, querido, ou a principal, sem entrar em detalhe, a principal causa é porque era uma proposta do diabo. O diabo pode estar falando a verdade, mas se vem dele, crente no servo de Deus, nós não temos nada com o diabo. Simplesmente por isso. Não é porque Jesus não poderia fazer um milagre para lhe autofavorecer, porque aqui ele foi o favorecido do milagre. Então quero só deixar esse detalhe importante, meu irmão. Quando vem proposta do inimigo, não tem negócio com o diabo. Lembra do texto de Atos capítulo 16? A moça endemoniada lá na cidade de Filipos, durante vários dias, quando Paulo e Silas passavam, ela dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. Ali o diabo estava falando verdade,
Porque tem hora que o diabo pode até falar a verdade, mesmo que ele esteja falando a verdade. Nós não temos nada com o inimigo, não tem papo com o inimigo, não tem que dar ideia para o inimigo, não tem que ouvir o inimigo, não tem que falar o que o inimigo está falando. E lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, o outro fator interessante, que o diabo estava propondo para Jesus, querendo provar que ele era o Filho de Deus. E outra coisa, meu irmão, nós não temos que fazer nada para provar que é ou que deixou de ser. Quem é não tem que provar que é. O tempo não resolve tudo, mas o tempo revela tudo. Quem é, o tempo vai revelar quem é e quem não é. Nunca na Bíblia você vai ver Deus preocupado em provar que Ele é Deus, porque Ele é, pronto e acabou, e ponto final. Ele não tem que provar para o diabo que Ele era o Filho de Deus, até mesmo porque Ele já tinha escutado lá no Jordão: tu és o meu Filho amado, em quem tenho nele prazer. Aleluia. Mas aqui, queridos irmãos, é o único milagre que nós vemos onde Jesus, ele é favorecido. É o único milagre também que nós vemos dos 35 que Jesus opera, realiza no seu ministério terreno de aproximadamente 3 anos e 6 meses, que envolve dinheiro. O único que envolve dinheiro é este milagre. E também outro fator interessante, é um milagre sucinto, resumido, que também nós não temos o desfecho final dele. E aí, afinal, Pedro foi ou não foi lá no mar? Mateus não termina dizendo: então Pedro pegou a vara, o anzol, desceu até o mar, porque aqui eles estavam em Cafarnaum, cidade de Cafarnaum, cidade marítima, o mar da Galileia, o mesmo de Tiberíades, eles estavam ali logo embaixo, e era lá que Jesus estava mandando o Pedro ir. Mas o texto não termina dizendo que o Pedro foi lá, pegou o anzol, abriu a boca do peixe, o primeiro peixe, não, termina dizendo a ordem de Jesus, porque dá-nos a entender no texto que Pedro também não questionou a ordem de Jesus. Ordem dada de Jesus, missão cumprida. Deixa eu abrir um outro parênteses para dizer para nós, meus irmãos, às vezes nós somos até bons, para cantar, para vir no culto, convocamos para orar, até que oramos, mas às vezes nós somos maus para obedecer. Nós questionamos demais aquilo que Jesus fala, questionamos demais a palavra de Jesus. Se Jesus deu a ordem, obedece. Pedro poderia questionar a ordem de Jesus. Pedro era pescador que pescava de rede. Eu posso pensar comigo mesmo e conjecturar que Pedro poderia falar da seguinte forma: Jesus, eu pesco há tantos anos, não me lembro de ver moeda na boca de peixe, Jesus, e é o primeiro mesmo, e se a moeda não estiver lá? Não, Pedro não teve dúvida, Jesus deu a ordem, e o texto nem termina dizendo se ele foi ou não foi, mas nós sabemos que ele foi por causa da ordem de Jesus. Outro fator interessante aqui, eu ainda estou aqui nas considerações, interessantes, peculiares deste milagre. Um outro fator interessante que eu vejo aqui, que o milagre, meu irmão, ele tem um processo natural. O Senhor faz, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Tem a multiforme graça e maneira de Jesus operar, é tremenda, é infinita. Ele opera de formas diferentes. E aí, queridos irmãos, não dá para limitar o poder de Deus. E você já ouviu dizer algumas vezes, e eu talvez já tenha até pregado muitas vezes, algumas vezes, que se tem explicação, não é milagre. Que o milagre não tem lógica. Sim, pode sim acontecer dessa forma, mas, porém, entretanto, irmão, Deus opera o sobrenatural. Escute bem, Deus opera o sobrenatural nas formas naturais. Dá para entender? Opera o sobrenatural das formas naturais. Para Deus operar o milagre, talvez uma causa que está travada lá no fórum, Ele não vai mandar o anjo lá de madrugada,
e fazer com que o anjo pegue o processo seu que está no último da fila lá e colocar em cima da mesa do juiz. Não, Deus não opera dessa forma. Deus não opera burlando os métodos humanos, não, porque Ele respeita a autoridade. O que Ele pode fazer? É mais fácil o quê? Ele mover o coração do juiz e folhear lá e encontrar o seu, e o juiz não ter paz enquanto não resolver aquele processo. Não estão entendendo? É um processo natural. Deus pode, para você entender melhor, Deus pode fazer o paralítico andar? Sim ou não, igreja? Sim, Ele faz. Mas para o paralítico andar, se estiver faltando um pedaço da perna, como que ele vai andar? Deus vai fazer o que primeiro? Deus vai fazer crescer a perna primeiro, porque para andar tem que ter perna. Deus vai fazer o cego enxergar? Pode, Deus pode dar vista ao cego, mas se estiver faltando o globo ocular, não tem como ele enxergar sem ter o globo ocular. Deus vai fazer nascer o globo ocular primeiro, para depois ele enxergar. Uma coisa temos certeza, meu irmão, que é impossível todo esse acontecimento aqui ser simplesmente uma coincidência. É como todos nós aqui temos certeza que em algum momento da sua vida você já vivenciou um milagre, que você pensou assim: meu Deus, como que isso pôde acontecer? Como que as coisas aconteceram dessa forma? Como que foi milimétrica dessa forma? Não existe coincidência, é ação de Deus. Como aconteceu aqui dessa forma, aleluia. Jesus deu a ordem: Pedro, tu não vai de rede, Pedro. Pescador gosta de pescar com peixe, com rede, né? Tu vai com anzol, tu vai lá para o mar. Olha, Pedro, tem uma coisa, é o primeiro peixe que fisgar o anzol. Como que acontece isso, meu irmão? É só um milagre, aleluia. É o primeiro que vier, Pedro, tu vai abrir a boca dele, vai ter um estáter, vai ter a moeda lá dentro da boca do peixe. Pode ir, Pedro, que assim vai acontecer, aleluia. Milagre, meu irmão, só Jesus pode fazer. Quem pode dar uma glória a Deus nesta noite? Aleluia. Uma última consideração eu quero fazer, e vou falar aqui de algumas lições que nós podemos aprender com este milagre. Uma última consideração é que aqui Jesus também está mostrando o seu poder sobre os animais, sobre até os peixes. Lembra quando Deus fez o homem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26, Gênesis capítulo 1, e versículo 28 diz assim, ó: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Era uma ordem de Jesus, um poderio, uma autoridade que Deus deu para Adão, antes dele pecar, de dominar sobre os peixes. Só que sabemos que parte dessa autoridade o homem perdeu com o pecado. Mas Jesus Cristo, aleluia, o verbo divino encarnado, Ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão desobedeceu, o primeiro Adão cedeu à tentação. O segundo Adão, Jesus, nasceu sem pecado, e em tudo foi tentado, mas não pecou, não errou, não cedeu à tentação, viveu sem pecado nessa terra. Então o segundo Adão, Jesus de Nazaré, Ele está mostrando: eu sou o segundo Adão, nasci sem pecado, não pequei, não cedi à tentação, eu sou o segundo Adão, eu tenho poder sobre os peixes. Pode ir lá, porque eu já estou dando ordem para o peixe. Ele vai ao encontro do seu anzol. Pedro, tem uma moeda na boca do peixe. Eu sei que tem uma moeda lá, um estátua na boca do peixe. Quem pode dar uma glória a Deus nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Jesus, depois de praticamente uma cruzada, no nosso linguajar, cruzada evangelística ou avivalística, no capítulo 17 de Mateus, ele começa com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele desce depois do Monte das Transfigurações, onde, juntamente com Pedro, Tiago e João, vocês conhecem o texto, desce do monte, vai ao vale, já falamos aqui sobre esse texto, encontra os outros 9 discípulos.
atende lá o jovem lá, o pai lá que estava desesperadamente clamando pelo filho, e dali ele segue caminho, fala da sua morte uma vez mais para os seus discípulos, e por fim ele chega em Cafarnaum novamente, cidade que Jesus já estava morando. E alguém vai dizer que possivelmente ele está chegando na sua casa novamente, ou na casa de Pedro, mas a Bíblia não dá detalhe em qual casa que é, mas fala que é na cidade de Cafarnaum. Jesus vai entrando na frente, Pedro fica para trás, e Pedro então é abordado pelos cobradores de imposto. Eu já expliquei aqui qual imposto é esse, o imposto do templo. E Pedro então é pego, os cobradores falando com ele: ei Pedro, e aí, seu mestre, seu Jesus, não paga o imposto não? Das 2 dracmas, o imposto do templo? E Pedro então responde, né, precipitadamente, diz: não, Jesus paga sim. E quando ele entra para falar com Jesus, Jesus então antecipa Pedro e fala com ele: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Os reis da terra, eles cobram tributos, cobram imposto dos filhos ou do povão ou dos alheios? E Pedro responde: mas Jesus, os reis da terra não cobram imposto dos filhos não, cobram imposto dos alheios. Aí Jesus então continua: e parabéns Pedro, então logo estão livres os filhos. Deixa eu parafrasear para os irmãos. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, há pouco tempo atrás você teve uma revelação do Espírito. Lembra que qual a revelação que Pedro teve em Mateus 16? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, tu disse, então tu já teve essa revelação, que eu sou rei, que eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Então eu sendo você, já que você tem essa revelação, você então sabe que eu também então preciso, eu estou isento de pagar esse imposto. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo: mas como só você que teve essa revelação, os cobradores não sabem disso, como o povo não sabe disso. Eu estou te dizendo, Pedro, eu estou parafraseando, tá, meus irmãos? O texto nos faz pensar dessa forma. Eu estou te falando, Pedro, que tu respondeu precipitadamente. Mas como eles não sabem disso, como eles não têm essa revelação, escute, para que eles não se escandalizem. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus está dizendo em outras palavras: Pedro, não vamos entrar nessa guerra não. Não vamos provar para eles que eu não preciso pagar não, que eles não vão entender isso. Nós temos coisa mais importante para fazer. Nós temos outras guerras para guerrear. Não vamos guerrear isso agora não. Para que eles não se escandalizem, vai ao mar, pega o anzol, lança lá o anzol lá, pega o peixe, tira o estado da boca do peixe e vai lá e paga esse imposto e acaba com isso. Meus irmãos, sabe que nós temos que aprender aqui? Nós temos que aprender quais guerras que nós temos que entrar nela. Tem guerra que não compensa você guerrear não. Tem guerra, tem discussão que não compensa você entrar não. Tem problema que nós temos que aprender a minimizar. O que vai dar menos desgaste? O que eu vou resolver mais rápido isso aqui? O mais rápido aqui era pagar e pronto, e acabou. Daria menos desgaste. Escolha as suas guerras. Tem gente que está sofrendo desnecessariamente, porque entrou em guerras desnecessárias, tentando problemas que poderiam ser evitados. Isso desgasta você fisicamente, desgasta espiritualmente, desgasta emocionalmente. Peça a Deus discernimento. Quais guerras que vale a pena guerrear, que vale a pena lutar? O que é prioridade? Quais guerras que nós temos que priorizar? Tem muita gente lutando guerra errada, está se desgastando por pequenas coisas, sendo que tem coisas muito mais importantes para você desgastar, para você fazer, para você guerrear. Deus vai te dar discernimento. Qual guerra que tu precisa de entrar, qual guerra que tu tem que guerrear, para tu não se desgastar à toa, para tu não escandalizar ninguém também. Porque o outro ensinamento que nós temos aqui, Jesus está dizendo: nós não podemos escandalizar ninguém. É bem verdade, irmão? Vou falar aqui, sinceramente aqui, bem verdade que nós crentes, talvez nós escandalizamos por pouca coisa, né? Nós temos que talvez ser mais maduro um pouquinho e parar de escandalizar, de preocupar um pouco com a vida dos outros, com a reação dos outros. Mas enfim, Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo de número 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10,
versículo de número 31, ele diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo, verso 32, que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Recomendação do apóstolo Paulo: o meu comportamento, a minha fala, a minha atitude, as nossas falas, os nossos comportamentos não pode gerar escândalo, nem a judeu, nem a grego, ou seja, nenhuma etnia, aqueles que estão na nossa convivência. Ali eles conviviam com os judeus, conterrâneos e com os gregos, e nem a igreja de Deus. Então, meu irmão, se é para evitar um escândalo, faça. Tem coisa que nem é pecado tu fazer, mas se tu está fazendo, está gerando escândalo, é melhor não fazer. Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 14, ele fala sobre os débeis na fé, sobre os fracos na fé, e ele chega a falar por tipologia, por metáfora, quando ele disse: se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais podeis comer carne. É uma metáfora, né, Derlano? Não pode deixar de comer o churrasco não, né? Se comer carne escandaliza o irmão, nunca mais come carne. Paulo está usando uma metáfora. Seja uma coisa simples que tu faz, se alguém está escandalizando com isso, não faça. Evite guerra desnecessária, porque o próprio Jesus nos ensina também, Lucas 17, que é mister que vem os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vier. Dá para dar uma glória a Deus? E aí, tu tem coragem de vir te dizer para o seu irmão com carinho aí, dizer: e aí, meu irmão, tu vive de forma que gera escândalo ou que evita o escândalo? Tu minimiza o problema ou tu maximiza o problema? Qual que tem sido a sua atitude? Viveis de modo que não deis escândalo. Então, um primeiro ensinamento, Jesus está dizendo para Pedro: guerras desnecessárias, evitemos escândalo. Vamos fazer o seguinte, Pedro, não vamos entrar nessa guerra. Ei, meu irmão, o Espírito Santo insiste eu dizer aqui: Deus vai te dar discernimento. Tem guerra que tu não precisa de guerrear, tem guerra que tu não precisa de entrar, tem problema que tu está guerreando desnecessariamente. Deus vai te dar discernimento, vai dizer: sai desse problema, não dá ideia para isso, não para de desgastar com essa dificuldade. Olha aqui, Deus vai te dar discernimento para tu parar de guerrear guerras desnecessárias. Segundo, Deus vai te dar discernimento para que tu não vive de tal forma que gere escândalo, nem que causa escândalo. Terceiro ensinamento: Deus tem um milagre para a tua vida. Terceira lição, vou falar agora. Quantos creem que Deus tem um milagre para a tua vida? Quantos creem? Quantos querem o milagre de Deus hoje? Quantos querem? Então vai aí. Terceiro ensinamento: tem gente que quer o milagre, mas ele quer ficar na cadeira de gangorra na tua casa. O muito assistiu o culto pela live, mesmo assim demora demais. Veja só um pedacinho aqui. Tem gente que quer o milagre, mas quer que o milagre chegue e bate na porta dele. Ele não quer ter trabalho nenhum. Escute, tu não vai receber milagre dessa forma, porque o nosso Deus trabalha, pastor, ele diz, na parceria conosco. Você está vendo a parceria aqui? Jesus fala para Pedro: Pedro, vai ao mar, pega um anzol. Já viu gente assim, que você falar com ele assim: meu irmão, estou sentindo de Deus, vou te dar um lote de presente. Oh, que bênção, já vai vir capinado? É mais ou menos assim, né? Tem gente que quer assim, quando já vai vir limpinho já, né? Não, meu irmão, você está entendendo a metáfora que eu estou dizendo? Se tu está ganhando lote, tu pode pelo menos pegar a enxada e capinar ele. Ou seja, tu quer que Deus faça um milagre na tua vida, nada de preguiça, nada de comodismo. Meu irmão, tem gente que já poderia estar usufruindo algo grande de Deus, mas ele não está orando, não é pouco não, ele não ora de jeito nenhum. Tu quer que Deus faça um milagre, nem orar tu está orando.
Tu quer que Deus faça um milagre, tu virou um crente mensaleiro, vem no culto só na ceia, mensal, crente mensal, né? Não é nem domingueiro mais não, depois da pandemia nós temos crente mensal. Tu quer que Deus faça um milagre, tu não quer esforçar nem um pouquinho. Deus está dizendo, Ele quer fazer o milagre está na boca do peixe, mas toma uma atitude, levanta do acomodismo, vai ao mar. Pega a vara de pescar, pega o anzol, lança no mar. Você está entendendo? Aleluia. O mar, a tipologia bíblica fala do mundo, fala do nosso corre-corre, fala do nosso dia a dia. Não, sai do seu lugar de confortável que tu está vivendo, sai do seu acomodismo. Jesus está dando a ordem, obedeça a ordem dele, creia na palavra de Jesus e toma o direcionamento de acordo com a palavra de Jesus. Não fique do lugar que você está, vá ao mar, ou seja, vai à luta, vai à guerra, trabalhe, Deus vai prosperar o teu trabalho, ore que Jesus vai operar o milagre, estenda a tua mão, ministra a cura que Ele vai curar, faça algo, estude a palavra de Deus, que Ele vai te dar inspiração da palavra de Deus, estude, adquire conhecimento, que Ele vai te dar iluminação da palavra, Ele vai te dar sabedoria do alto. Faça alguma coisa que de acordo com aquilo que tu agir, com o direcionamento de Deus, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Quem entende recebe essa palavra, dá glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu amo isso, dizer que Deus faz o milagre com a nossa participação, porque nós, seres humanos, às vezes nós somos egoístas ou impacientes. Somos impacientes. Se você pede alguém para fazer algo, e esse alguém não está fazendo da forma que você gostaria que fizesse, você fala assim, todos nós já falamos isso com alguém, se for para fazer desse jeito, pode deixar que eu faço sozinho, pode deixar que eu faço melhor. Agora o nosso Deus não, o nosso Deus Ele é paciente, aleluia. O nosso Deus nos ensina, Ele fala, pega aí o anzol, pega a vara aí, vai para o mar, vai, tenha paciência lá, lança o anzol, espere fisgar, ei, faça Pedro. Eu já disse aqui sobre a obediência. Faça, Pedro, conforme eu estou dizendo. Escolhe o peixe não, é o primeiro, tá? É o primeiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer para você uma coisa bem baixinha aqui, só para nós aqui, os que estão na live, né? Irmão, para os que estão desempregados, né? Não sei se tem aqui nesta noite ou na live. Oh, Jesus, abre a porta de emprego. Meu irmão, é o primeiro que vier, não escolhe serviço não, tá? É o primeiro que chegar, é o primeiro serviço que aparecer. Ah não, eu quero um serviço melhor. Meu irmão, primeiro, Jesus falou para Pedro, o primeiro que vier, o milagre está lá. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus. Nosso Deus trabalha com a parceria, Ele não faz tudo sozinho não, Ele conta conosco, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós antecipamos, mesmo falando o que não deveria falar, o nosso Deus fala assim, quer milagre? Vão lá, vai lá Pedro, tu vai pagar o meu e vai pagar o teu, vai para o mar, lança o anzol, atitude, trabalhe, que o milagre vai acontecer. Esse é o terceiro milagre que Jesus opera, que tem a ver com peixe. Se for contar com a multiplicação, é 5 milagres, né? Mas que tem a ver com pescaria, melhor dizendo. Jesus operou o milagre da primeira pescaria maravilhosa, Lucas capítulo 5. Pastor Elias pregou sobre ela aqui. Depois nós vemos este milagre aqui. E o terceiro milagre, que foi depois da ressurreição de Jesus, João 21, a segunda pesca maravilhosa. Então são 3 milagres envolvendo pescaria. Quantos milagres envolvendo pescaria? Lucas capítulo 5, João capítulo 21, que foi depois da ressurreição, e este aqui está no meio, foi depois de Lucas 5 e antes de João 21. 3 milagres envolvendo pescaria. Os outros 2 você já conhece. O primeiro milagre envolvendo pescaria, vieram muitos peixes. Vieram tanto peixe, Adelã, que a Bíblia diz que encheu o barco de Pedro, e encheu os outros barcos dos filhos de Zebedeu, e os outros barquinhos ao redor.
O milagre da pesca maravilhosa. O segundo, em João capítulo 21, a Bíblia diz que veio 153 grandes peixes. E alguém vai dizer, né, a Bíblia fala 153 grandes peixes. Alguém vai dizer que, um estudo diz que naquele mar de Tiberíades, esse mesmo mar da Galileia, tinha 153 espécies de peixe. Então foi 153 espécies de peixe diferentes. Muito peixe. Mas aqui, foi quantos peixes? Um peixe. Um peixe. Sabe o que eu aprendo aqui? O nosso Deus é o Deus das multidões. O nosso Deus é Deus de barco cheio. O nosso Deus é Deus de quando a igreja está cheia, superlotado, poliesportivo, estádios lotados, cultuando ao Senhor. Sim, mas o nosso Deus é Deus da peculiaridade, é Deus de um também, porque Ele faz o milagre de acordo com a necessidade. Ele é o Deus da quantidade, porque lá em Lucas 5 precisava de muitos peixes, porque Pedro teve uma noite frustrante. Lá em João 21, ele faz então, vem 153 grandes peixes, porque foi mais uma noite de frustração para aqueles 7 discípulos. Mas aqui, um peixinho só resolvia o problema. Aleluia. O nosso Deus às vezes vai fazer um milagre com a igreja cheia, você no meio da multidão. Mas tem hora, meu irmão, que o peixe, porque peixe na Bíblia é tipologia de vidas, de alma. Na hora também que precisar, que Ele faz o milagre de acordo com a necessidade. Na necessidade de um peixe só resolve o problema. Um peixe só resolve o problema. Ai, meu Deus do céu, meu coração arde com isso. Sabe por quê? Porque nós seres humanos, nós empolgamos com multidões. É bom estar no lugar quando tem muita gente, né? Por isso que o céu vai ser maravilhoso. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Não é verdade? Nós gostamos de igreja cheia, gostamos do milagre da multidão. E o Senhor opera no meio da multidão. O Senhor faz o milagre para a multidão, como foi para quase 20 mil pessoas no primeiro milagre da multiplicação dos pães e do peixe. O nosso Deus se importa com a multidão, importa com a população, importa com todos nós. Mas o nosso Deus também, Ele importa com todos, sim, mas Ele importa com a peculiaridade de um. Ele importa com a sua individualidade também. Ele importa com a nossa individualidade. Aleluia. Escute, nós estamos orando para o Brasil. Não deixe de orar para o Brasil, não. O Brasil enfrenta muitos problemas. Ora pela nação brasileira. Jesus importa sim, com os mais de 215 milhões de habitantes no Brasil. Essa semana vi uma reportagem que este ano chegou a 8 bilhões de habitantes sobre o planeta Terra. O Senhor importa com essa população de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Sim, mas eu glorifico a Deus que esse mesmo Jesus que importa com os 215 milhões de brasileiros, com os 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, é o Deus que importa com o meu problema, é o Deus que importa com o teu problema, é o Deus que importa com a tua individualidade. Quem entende isso, quem recebe essa palavra, Ele sabe. Aleluia. Porque às vezes nós importamos só com quantidade, com volume, com muito. Não, o nosso Deus é o Deus da quantidade, sim, mas Ele também é o Deus da qualidade. Ele é Deus da unidade também. Ele é o Deus que opera no meio do povão, no meio da multidão, sim, mas Ele é o Deus que está lá no secreto do teu quarto, na tua casa. Às vezes quando você não consegue nem vir para o culto, quando você não consegue fazer muita coisa a não ser orar, Deus está lá na intimidade juntamente com você, na individualidade. Ele opera nas multidões, os peixes, mas Ele opera na individualidade. Aleluia. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus desta noite? Aleluia. E eu vou encerrar agora dizendo, já são lidados para as 9. Nosso Deus é da quantidade, mas Ele se importa com a individualidade. E quando Jesus manda Pedro ir para o mar com um anzol, eu já disse, Pedro estava acostumado com a rede, mas agora é vara e anzol. Pedro precisa de pagar o imposto, sim, não vamos nos escandalizar, não vamos entrar
em guerra desnecessária, não. Paga esse imposto, mas paga com dinheiro, com o estáter, com a moeda, que está lá entalada na boca do peixe. Você está entendendo, meu irmão? O peixe estava com a moeda na boca, o peixinho estava lá engasgado com o estáter. E Deus sabia, Jesus sabia que tinha um peixinho lá precisando de ser desengasgado. E eu já falei aqui que na tipologia bíblica Pedro fala de vidas, fala de almas, fala de pessoas. Então fala de nós, da nossa individualidade. Talvez você está aqui nesta noite, no culto de hoje, nos vendo pelo YouTube. Talvez nem vai ver ao vivo, você vai ver depois. E você vai chegar nessa parte, e é Deus falando com você. Deus sabe aquilo que está te engasgando. Deus sabe com qual moeda você se engasgou. Tem muita gente, muito ser humano engasgado, entalado com as moedas da vida, com os problemas da vida. Muita gente engasgada. Sabe por quê? Sabe o que nos faz engasgar? O vazio. Tem gente que está andando vazio de Deus, vazio do Espírito, do vazio de alma. Quando alguém está vazio, quando alguém está com fome, sai comendo qualquer coisa. Eu ainda era criança, estava com muita sede. Cheguei na sorveteria, vendia picolé na época, tinha uns 10 anos de idade. Vivia assim uma garrafa, o sorveteiro falou: isso aqui deve ser uma limonada, toma aqui, Gideão, né? Essa limonada aqui. E quando eu abri, estava com sede, fui na boca, era água sanitária. Porque quando você está, meu irmão, com sede, quando você está com vazio, quando você está com fome, aquilo que vier, você quer preencher o vazio. E tem muita gente na ânsia de preencher um vazio de alma, engasgou com as moedas da vida. Alguma coisa te fez engasgar, e você agora está entalado. Tem gente que engasga, meu irmão, engasga sim com os problemas da vida, engasga com a soberba da vida. Tem gente que engasga na fraqueza, tem outros que engasga na fortaleza. Uns engasga na escassez, outros engasga na fartura. Hoje mesmo eu escrevi da seguinte forma, né? Pus lá no Instagram, em algumas redes sociais. Nós precisamos de pedir o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, sim, mas também nas nossas fortalezas. Nas nossas fraquezas para nos fortalecer, mas nas nossas fortalezas para que nós não venhamos engasgarmos. Sabe com o quê? Com a autossuficiência, com a falta de dependência de Deus na nossa vida. Quando tu está fraco, tu precisa dele, mas quando tu está forte, tudo bem, tu precisa dele também, para tu não se achar autossuficiente. E a palavra de Deus para você nesta noite: o que te fez engasgar nessa vida? E tu está entalado, tu está com um nó na garganta, e a tua vida não está a mesma. Deus te conhece, Deus sabe a situação de cada peixe, de cada peixinho, e Ele vai te desentalar hoje, vai tirar o nó da garganta hoje. Quem crê, quem recebe essa palavra, eu estou mais do que pregando hoje, eu estou profetizando para vidas aqui. Tu não vai continuar engasgado nesta vida, sem saber que rumo vai tomar. Deus conhece o teu problema, Deus sabe o que entalou na tua garganta, Ele arranca hoje, Ele traz o alívio para você hoje. Quem recebe essa palavra, fica de pé, fica de pé. Oh glória! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele conhece, Ele sabe do vazio, Ele sabe da sua ânsia de preenchimento, Ele sabe do engasgo, do entalo, da palavra que tu ouviu que engasgou, da seta que veio contra você e que te parou, do problema que tu enfrentou e não foi absorvido. Ele tira hoje, Ele arranca hoje. Vem na frente, vem com o seu pedido de oração. É noite de milagre na tua vida, é noite de milagre de Deus na tua vida,
é noite de alívio, é noite de livramento, é noite de arrancar o que fez você se engasgar. Aleluia. E a última lição que eu tenho aqui, eu falo que depois do milagre, depois, presbítero Cláudio, que Pedro está com o estáter na mão, a ordem de Jesus foi, eu amo os detalhes da Bíblia, presbítero Bené. Depois de estar com o estáter na mão, a ordem de Jesus foi: Pedro, depois com o dinheiro na mão, depois de desentalar o peixinho, tu vai lá pagar o imposto, o meu e o teu. Eu amo esses detalhes, porque você pode ler em todas as versões, que não vai estar o de Pedro primeiro não, porque o primeiro é sempre dele. Aí a Bíblia diz, olha aí o final do versículo 27, aleluia, toma-o e dá-o por mim e por ti. Quando o milagre chegar, quando a bênção estiver na tua mão, quando a vitória chegar, quando as coisas desentalar, quando o progresso chegar, nunca esqueça que o primeiro é dele, que a honra é dele, que a glória é dele. Ei, quando a vitória chegar, tem muita gente que se dá mal, porque depois que chega a bênção, vir no culto é o dia que der, adorar o Senhor é se sobrar tempo, ler a Bíblia, estou cansado demais, orar, não dá tempo de orar mais, quando chega a bênção financeira, não estou conseguindo dizimar mais. Vem no culto, muitos até afastam da presença do Senhor, mas Deus está dizendo, tem milagre te aguardando, tem milagre te esperando, e quando o milagre chegar, não esqueça que o primeiro é dele, o primeiro é dele, primeiro é ele, a glória é dele, não esqueça que o primeiro é dele. Dá lá menor para nós. Vamos cantar porque dele e por ele enquanto eu oro aqui. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, tem irmãos, tem irmãs, o teu povo, a tua igreja que está reunida aqui nesta noite, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, estende até as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ter irmão, pode ter irmã que está entalado, Senhor, com as moedas da vida, com os problemas da vida. Desentala hoje, arranca o incômodo, arranca o nó da garganta, arranca essa moeda que está entalada aí. Traz alívio, Senhor, traz alívio, Senhor, traz alívio, Senhor, traz refrigério, Senhor, traz refrigério para esta alma atribulada, vazia, angustiada, entalada, com os problemas não resolvidos, em nome de Jesus. Ai, em nome de Jesus, recebe o refrigério de Deus, recebe o alívio de Deus, recebe o alívio de Deus, recebe o desentalo hoje, em nome de Jesus. É noite de milagre, é noite de vitória, é noite de vitória. Recebe em nome de Jesus. Causa na justiça, enfermidades, doença, eu repreendo em nome de Jesus. Recebe o alívio, recebe o alívio, recebe o alívio de Deus. Quão profundas riquezas. Coloque seu pedido de oração. Plante aqui nessa caixinha pela fé, dando glória a Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável
fez seus juízos e os seus caminhos. Cante a Ele a glória, porque tudo é dele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Só a igreja cante. A Ele a glória, toda a igreja. A Ele a glória, pra sempre.